Uma corajosa juíza do STJ acaba de absolver Jair Bolsonaro de todos os crimes, inclusive do 8 de janeiro, e deixou Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e o Flávio Dino nervosos. E ainda, ela vai fazer aqui uma grande revelação que o Brasil não sabe sobre como aconteceu a soltura de Lula quando ele estava preso na Superintendência da Polícia Federal e depois veio a ser presidente do Brasil. Ela vai revelar o que realmente aconteceu, que é bem diferente da história que nós sabemos que é contada hoje em dia. Pessoal, esse vídeo está excelente. Confira essa matéria. A juíza soltou tudo e agora a verdade finalmente apareceu. Dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e se você ainda não é membro desse canal, a hora é agora. Seja membro, toque aqui embaixo em Seja Membro e venha nos ajudar a continuar levando a verdade nesse país. Confira essa matéria e voltamos em seguida. O 8 de janeiro, por tudo que eu já analisei, por tudo que eu vi, foi uma forma de conseguir colocar para toda a nação a finalização de uma narrativa. Narrativa esta que levaria a tirar-se Bolsonaro das eleições de 2026. De forma que, para mim, o 8 de janeiro foi exatamente isto. Porque aquelas pessoas que estavam nas portas dos quartéis, com o terço da mão, rezando, fazendo tudo, vários amigos meus faziam parte dessas, tanto em Salvador como aqui em Brasília, dizia, aquilo ali é uma ordem total. Os militares nunca fizeram absolutamente nada. Tanto que no dia, e isso está tudo provado, no dia 8 de janeiro, quando os militares chamaram aquelas pessoas e disseram, entre nos ônibus que agora nós vamos para a Praça dos Três Poderes. Eles foram, achando que alguma coisa ia acontecer. Eu não posso aceitar. No dia 8 de janeiro, foi o dia onde queriam dar o golpe final. O golpe final, com mulheres de 73 anos, de 61 anos, vendedor de picolé, vendedor de bandeira. Um governo que, enquanto governo, abriu um prazo de transição do governo Lula, que nomeou os ministros militares apontados por Lula. Esse homem fez tudo isso, depois saiu, foi para os Estados Unidos e deu um golpe. E golpe sem soldado com aquelas pessoas que estavam na porta dos quartéis? Eu não posso crer. Não é crível. Não é crível. A história contará isso. A história contará isso. Não adianta. Não entra na cabeça de ninguém, só uma pessoa que esteja totalmente obnubilada para aceitar que seja verdadeiro esse golpe. Podem ter pensado em golpe, sem dúvida alguma. Porque as eleições estavam sendo muito contestadas, estava faltando o código-fonte, e o código-fonte, quero o código-fonte. E por isso mesmo, enquanto o código-fonte não chegar, eu não acredito nessas eleições. E isso tudo pode ter incendiado não só o ex-presidente, como as pessoas que rodeavam. E eles pensaram, então, o que é que vocês acham? A gente tem margem de fazer com que isso não brote? Nunca em direito, pensamento foi golpe. Nunca. Nós aprendemos no segundo ano da faculdade de Direito. Até uma frase que tinha em meu livro de Direito Penal. Penseiro não faz engabela. Ou seja, pensamento não faz crime. Todo mundo que estudou direito sabia disso. Eles podem ter pensado, mas isso não é crime, não. Não é um crime. Né? De forma que eu entendo que eles pensaram sim. Houve ainda a participação do ex-presidente Bolsonaro, porque era um boca rota e chamava militar, dizia que ia fazer, que ia acontecer. Enquanto era presidente,
Alguém acreditava naquilo? Eu dava risada, eu dizia, mas coitado, fica dizendo, chamando o militar, dizendo que vai chamar, que vai fazer, vai acontecer. Aquilo era só bravata. E quando ele foi? Quando ele perdeu, ele ficou bem quieto. Então, eu, analisando como cidadã brasileira, analisando tudo isso, porque eu não sou bolsonarista, absolutamente. Eu, inclusive, quero dizer que no primeiro turno eu nem votei. Eu não acreditava em Bolsonaro. Eu não acreditava. Achava que ele foi um militar indisciplinado, tinha muitas culpas de fazer. Tanto que me convidaram para o governo e eu não aceitei. Ele chegou até a me telefonar. Ministra, precisamos muito do seu governo. E eu Qual disse, pasta, ministra? então, Seria? não, ele não explicou. Era o Bibiano, que foi aluno meu. Logo no começo do governo. Então. Logo no começo do governo. E quando ele não tinha ainda tomado posse, o Bibiano botou para ele falar comigo. Eu falei, eu chamava ele capitão. Capitão, eu estou aqui para servir ao seu governo no que o senhor precisar, mas não para assumir cargo. Eu sou advogada, já tenho meu escritório, tenho meu compromisso com os meus clientes e com os meus juízes e com os meus advogados que estão comigo. Eu não posso assumir, mas estou aqui para o que o senhor quiser. E quero lhe dizer que eu tenho duas prioridades. As minhas prioridades são poder judiciário, que muita gente não sabe mexer no poder judiciário, no poder legislativo. Eu tenho esta prioridade. E a outra prioridade seria o direito da mulher. Falei isso com ele. Não quero nada. E agora você vai ver a segunda parte deste vídeo que vai falar sobre a soltura de Lula, algo que o Brasil ainda não sabia. O que houve ali no STF entre os ministros, uma reunião secreta e que definiu a soltura de Lula. E muitos acreditam que foi o Fachin que havia soltado o Lula, mas na verdade agora nós vamos saber o que realmente aconteceu, o que veio fazer com que Lula depois pudesse subir a rampa ali e se tornar presidente novamente. Veja essa matéria e voltamos em seguida. O Supremo Tribunal Federal, onde não posso dar esta culpa ao ministro Fachin. Eu não posso. O ministro Fachin não fez isso sozinho. E o ministro Fachin não deu aquele voto e levou lá e todo mundo... Não, aquilo tudo é combinado. Bolsonaro não pode mais ser presidente de forma alguma. Quem é que a gente vai botar? A esquerda não tinha mais ninguém. Todo mundo estava comprometido. O que é que faz? Faz uma enquete. O único que sobrou, Lula da Silva. Mas ele está condenado. Como é que faz? E a gente já julgou uma porção de coisa dele. Como é que faz? Desmoraliza a Lava Jato. E agora tem uma outra parte dessa matéria também muito importante, que é o seguinte, pessoal. Olha só. O André Mendonça, ministro do Supremo, que não estava no meio dessa bagunça da soltura do Lula, que agora acabou de pegar a relatoria ali do caso do Banco Master e toda aquela roubalheira envolvendo o ministro de Lula, envolvendo o filho de Lula. Pois é, sabe o que o André Mendonça acabou de fazer? Ele convocou uma reunião de urgência com a direção da PF, porque ele quer mais informação. Segundo ele, as coisas não são bem aquilo que eles estão contando e aquilo que a mídia tem mostrado também. Olha só, o André Mendonça convoca uma reunião de urgência e nós vamos saber agora. Ele quer ir a fundo e tem gente que vai para a cadeia. Preste atenção e o pessoal da Rádio Auriverde vai mostrar esse caso que mexeu com todo o Brasil, inclusive está mexendo com a popularidade do Lula e pode impedir o Lula de ser reeleito este ano. Veja essa matéria. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, convocou para hoje uma nova reunião com delegados da Polícia Federal à frente dos inquéritos do Banco Master. O magistrado pretende discutir o andamento das apurações e definir as próximas diligências dos investigadores. Ele assumiu a relatoria do caso em substituição ao ministro Dias Toffoli, que deixou a função em meio a polêmicas sobre suas ligações com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono da instituição financeira. Esse será o segundo encontro de Mendonça com a equipe
equipe da Polícia Federal em menos de 10 dias. No último dia 13, ele dedicou cerca de 2 horas para se inteirar dos detalhes da investigação antes de autorizar novas medidas. A expectativa é que a Polícia Federal entregue nas próximas semanas o relatório final sobre a primeira fase das investigações, que foca na tentativa de compra de ativos do BRB, o Banco de Brasília, ou melhor, pelo BRB, né? O BRB queria comprar os ativos e assim talvez evitar a liquidação do Banco Master. Diferente da gestão anterior do inquérito, André Mendonça adotou medidas para restaurar o fluxo normal de perícias. Ele revogou uma determinação de Toffoli que limitava o acesso aos materiais apreendidos apenas a 4 peritos. Com essa nova decisão, a Polícia Federal ganha autonomia e braço operacional para analisar os itens coletados, incluindo o telefone celular de Daniel Vorcaro. A reunião de hoje deve selar o cronograma de depoimentos e também eventuais buscas feitas pela polícia. A PF considera crucial o cruzamento de dados dos dispositivos móveis para identificar a rede de influência que teria facilitado as operações irregulares do banco. O envolvimento de fundos de investimentos na fraude sugere um esquema complexo que exigirá perícias contábeis minuciosas. Obrigado, Barros. Olavo, Walter, minha dúvida. Chegaremos aos ministros do Supremo envolvidos com o caso Banco Master, sob o comando das investigações de André Mendonça? Olavo. Tinha pergunta mais fácil para começar amanhã. Bom dia, boa semana, Olavo. Começamos assim. Muito bom, muito bom. Então vamos lá. Quais são os sinais? Nós temos uma presidência do STF altamente frágil e ao mesmo tempo corporativista. André Mendonça deu sinais de corporativismo quando endossou naquela reunião semi-secreta, né? Não era tão secreta aquela reunião de ministros, né? Tanto que houve a gravação, mas ninguém vai investigar a gravação. Quem gravou, ninguém está interessado. Então há uma ótica corporativista no primeiro momento endossada por Mendonça. Por outro lado, o ministro Mendonça, ao assumir as investigações no lugar de Toffoli, toma decisões heterodoxas baseadas na visão de Toffoli, mais ortodoxas baseadas na visão da justiça. Então, volta atrás na questão de provas com o presidente do Senado, volta atrás na questão de seletividade de perito, que era um absurdo, mostra sinais de transparência, mostra aqui o sinal daquilo que nós objetivamos e pretendemos de um STF dentro de uma investigação. Os holofotes estão sobre Mendonça nesse momento. Mendonça tem uma história ética, uma história interessante. Contudo, os seus inimigos, por exemplo, Alcolumbre já planta uma história gigante se cair como investigado no caso Master, né? Alcolumbre já fala assim, olha, já está plantando essas notícias nos meios de comunicação, olha, o Mendonça tem uma bronca passada comigo, porque eu demorei para permitir a sabatina dele, dificultei a sabatina. O relativo, Mendonça já disse, não guardo rancor. Mendonça tem algumas posturas. Bom, a posição nesse momento é entender o corporativismo dentro do STF, até onde vai, e os olhos sobre Mendonça. Nunca os olhos da população estiveram tão voltados para o comportamento de Mendonça. Walter, cuidando dos casos INSS, Banco Master, Mendonça vira o superpoderoso do Supremo? Pitoli, bem lembrado pelo Olavo, o procedimento do atual presidente, novamente presidente do Senado da República, Davi Alcolumbre, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro indicou o André Mendonça. Vocês lembram que ele ficou meses, completamente diferente do que está acontecendo agora nos pedidos de abertura de uma CPI do Banco Master ou nos pedidos de impeachment de ministros, né, em que ele senta em cima com o seu peso, ele senta em cima desses pedidos. Naquela época, ele sentou em cima da indicação de um ministro do STF, o ministro André Mendonça. Eu não me lembro nem se fez a mesma coisa com o Nunes Marques, até o Olavo pode me ajudar se ele fez a mesma coisa. Toda escolha tem consequências, né? É óbvio que o ministro não diria que ele guarda rancor e que ele tem mágoa, mas também é evidente que ele
vai ter um olhar diferente do olhar do ministro Dias Toffoli. Com relação a se é suficiente mudar a relatoria para que as coisas, enfim, aconteçam e para que determinadas autoridades caiam, eu diria que esse é o nosso caso Epstein no Brasil. Né? Esse escândalo do Banco Master, agora tem um documentário aí de um outro programa que é importante para a direita brasileira, um trabalho, né? Que aliás está no bojo de tudo isso, porque foi o documentário do Brasil Paralelo lá atrás, sobre a facada no presidente Bolsonaro, que escancarou essa assimetria nas decisões. Agora tem um documentário do Brasil Paralelo falando a respeito de uma tal de casa em Trancoso, né, e das festas que aconteciam lá, e quantas outras mais. E o que não estará nesse celular. E uma notícia da semana passada, que assim como houve o relatório das conversas vazado, e o vazamento é tão antigo quanto a própria existência da imprensa, né? Só que antes era para a Globo, vazavam tudo contra nós. Agora a maré virou um pouco. Dizem que viria também um relatório em relação às conversas do outro ministro, do Todo-Poderoso da República. Não vou nem dizer o nome, porque, né, todos nós temos receio do que pode acontecer. Já vista aí o presidente da Associação dos Fiscais da Receita Federal. Mas diz que viria um outro relatório a respeito disso também. Que venha tudo isso. Né? Mas já é mais do que suficiente. Tudo que já sabemos, inclusive contratos de 130 milhões de reais, para que tudo isso tivesse caído. Não caiu até agora, exatamente porque o Alcolumbre, esse que agora ficou com medo dos seus atos no futuro, tem protegido o sistema. Sabe, nesse sentido, eu entendo que André Mendonça terá a oportunidade de resgatar a admiração que em tempos ali atrás, né, nós tínhamos pelo Supremo Tribunal Federal. É certo que em algum momento a gente nem sabia o nome dos ministros, mas talvez pela circunspecção, que é uma característica inerente, tem que ter a discrição, passar longe das câmeras. Mas a gente também não pode esquecer, Olavo e Walter, que nós vivemos um momento onde nós somos manipulados pela Rede Globo de televisão, com 75%, 80%, 90% da audiência, e mostrando exatamente o que ela queria que nós pensássemos naquele momento. Olha, você vai pensar assim, os caras estão decidindo ali, a gente não vai mostrar nada, está acontecendo isso no Brasil agora, mas a gente quer que você pense assim ou assado. Nós não podemos nos esquecer que a luz sobre tudo isso, quem trouxe foi Jair Messias Bolsonaro. Quando o Bolsonaro falou assim, olha, a gente precisa entender mais de Supremo do que de seleção brasileira, ele tinha absoluta razão. Quando ele tentou dizer assim, essa corte tem que ser constitucional, essa corte não pode tratar de tudo para que se empodere a ponto de dar as cartas no Brasil. Ele tinha absoluta razão e por isso também foi perseguido. Ou seja, embora ali atrás a gente nem ligasse para o Supremo Tribunal Federal, nomes que por ali passaram, enfim, provavelmente a gente também estava sendo manipulado. A gente não pode achar que era a perfeição, não. Não dá para achar, porque eram homens também. Mas homens blindados pelo silêncio da imprensa, que era o único caminho para que a gente pudesse obter informações. A gente mantém ali a turma quietinha, eles vão decidindo lá, a gente só põe holofote sobre o Congresso e outras pautas do Executivo, a gente faz o brasileiro pensar assim, o assado. Não dá para achar que eram santos aqueles que compunham o Supremo Tribunal Federal até tempos atrás. Eram homens também. A questão é que agora a gente sabe de tudo. E tem André Mendonça a responsabilidade com INSS e Banco Master nas mãos de mudar a percepção do brasileiro. Olavo, eu sou muito, muito sincero. A minha esperança sobre André Mendonça é quase nula. Eu não tenho nenhum problema em dizer. Cético eu estou. Por quê? Os ministros que saíram defendendo Dias Toffoli, antes de tudo acontecer, do relatório que chegou, mas a conversa que vazou, esses que saíram defendendo Dias Toffoli, para mim, colocam também suspeição sobre as suas decisões a partir de agora. E um deles foi André Mendonça, que escreveu o livro do Toffoli. Me diz, quem é que em sã consciência dedicaria parte do seu tempo que não volta mais, a escrever um livro sobre a vida de Toffoli? Me diz.
me diz, não, agora eu tomei a decisão, eu vou escrever um livro sobre a vida de um homem que não consegue passar em concurso público, de um cara que era advogado do PT, que eu sei o que defendeu ao longo da sua vida pregressa antes do Supremo Tribunal Federal. Não, agora eu vou gastar parte do meu tempo para escrever um livro sobre esse homem. Meu Deus. Então, amigo, Olavo, eu sou muito sincero. Minha esperança está assim, ó, por um fio. Entretanto, está nas mãos de André Mendonça a possibilidade de resgatar a dignidade do Supremo Tribunal Federal. Olha lá. Saída triunfante pela esquerda. Nós sabemos. Aliás, ele entrou talvez pela esquerda, deve querer sair pelo mesmo lugar de onde veio, enfim. Quero te ouvir, Olavo. Para resgatar, desculpe a rudez, amigo ouvinte, mas para resgatar a imagem do STF, só fechando e fazendo de novo. Só nomeando novos ministros, técnicos, mudando a legislação, evidente, não estou falando em golpe, mudando a legislação para que técnicos, juízes de carreira, desembargadores, enfim, possam compor essa Suprema Corte. E aí vai resgatar. Bom, ainda tem um olhar um pouco romantizado em relação a André Mendonça. Creio que é o momento de um olhar mais meigo. Vamos com calma em relação a André Mendonça. Tenho certeza que decepções ocorrerão. Fato, decepções ocorrerão. Mas no momento, eu sugiro apoiarmos, sugiro divulgarmos, sugiro olharmos com uma lupa, sem desacreditá-lo. A partir do momento, se ele tomar atitudes de descrédito erradas, aí sim, vamos para a crítica. Nesse momento, acho que é o momento de apoio, principalmente pela cilada que eu nominei, a cilada de Alcolumbre, que já tenta criar esse empecilho em relação a André Mendonça, e também pelo volume de críticas que cairão sobre Mendonça pelas decisões contra o establishment do próprio STF. Julgará, mas trombará de frente com o STF se optar pela transparência. André Mendonça fez uma fala 2 semanas atrás, interessantíssima. Ele criou lá sua empresa de palestras, mas veio a público dizer, olha, todo o lucro líquido da minha empresa de palestras será doado para cursos, instituições de caridade que trabalham com cursos na área de educação. Depois que a gente descobriu que ele tinha, né? Exatamente. Inclusive ele fez essa fala. Depois que ele disse que a gente descobriu. Veio a público a situação e ele tomou essa posição. Mas eu coloco por outro lado, ninguém tomou essa posição. Não estou defendendo, na verdade estou um pouco. Ninguém tomou essa posição até aqui. Eu creio que não vamos ter a decepção, porque nós já sabemos que erros ocorrerão. A criticidade ocorrerá, eu creio, da nossa parte, pontualmente, se errar. No mais, eu acho que é o momento de apoio. No mínimo tem que cair uns 3 desses atuais ministros da composição presente do STF. E, de novo, como disse o Olavo, não estou falando em golpe aqui. Acho que dentro das ferramentas institucionais que estão postas. Há muito tempo eu falo isso aqui, no Endireitando, que é a minha página no Instagram, de que nós temos que eleger uma bancada majoritariamente de direita nesse ano para dar uma resposta a tudo isso no Senado da República. Sabe que eu tenho medo, pânico? Não acredito muito em pesquisa, porque acho que a pesquisa, assim como a Globo, serve muito para nos manipular, mas que agora saiu uma pesquisa aqui de que o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e a Manuela Dávila estão em primeiro lugar no estado do Rio Grande do Sul. Não é crível, mas, né, vá que o Rio Grande do Sul também tem essa tradição canhota, e isso explica porque um pouco, da onde eu estou falando aqui, a decadência econômica que o nosso estado, que já foi um dos mais importantes da federação, vem vivendo. Esse atavismo, esse negócio de ser do contra. Imagine agora eleger o Eduardo Leite, né, que é a quinta essência do murismo, do centrão, com a Manuela Dávila, que representa exatamente a antítese daquilo que tudo a gente pensa. Não vai mudar nada. Então o nosso primeiro esforço é mudar o Senado, colocar lá um Marcel Van Hatten, colocar lá um Sanderson, enfim, colocar lá pessoas que têm um compromisso
em fazer isso, em botar esse rio de volta no seu leito. Depois, uma coisa que eu defendo há mais de ano aqui na Ouro Verde, também há 2 anos, sei lá, o tempo que eu estou aqui, que é uma reforma constitucional para botar freios e que volte, por exemplo, prevaricação a ser prevaricação, corrupção passiva a ser corrupção passiva. Não é um seletivismo, porque é de esquerda pode tudo, porque é de direita se enxerga crime onde não tem. Então, assim, derrubar uns 3 que já tem mais do que razão suficiente para cair, não poderiam estar mais lá. Isso por si só vai criar um freio de arrumação, né? Depois mudar as coisas para daqui para frente corrigir. Isso que o Pitoli, você havia falado. O seguinte, o cara juiz tem que falar nos autos, o cara tem que ter discrição, o cara tem que ter equidistância e tem que ter neutralidade. E aí entra a minha última preocupação. O Olavo falou de uma reforma ideal, de colocar juízes de carreira. Gente, o pano de tudo isso, de fundo, foi um processo que nós fomos ingênuos ao longo do tempo. O presidente Bolsonaro, como bem disse o Pitoli, denunciou que foi a instrumentalização das instituições. Tudo foi tomado. E foi tomado porque houve um processo de doutrinação ao longo do tempo. Agora o próprio STF está julgando aí o Escola Sem Partido, né, que foi um processo, um projeto, inclusive, que eu, quando vereador em Porto Alegre, aqui em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, liderei, protagonizei, aprovamos e o próprio Judiciário derrubou. Por incrível que pareça, o Judiciário derrubou o projeto. Então, tudo isso começa nesse processo da escola. Então, de que adianta amanhã depois nós nomearmos juízes de carreira, se os juízes de carreira já vêm por baixo da toga, com uma camiseta vermelha e com convicções wokeístas ou qualquer outra coisa? Então, o furo é muito mais embaixo. Pois é, realmente, pessoal, como essa juíza falou no início do vídeo, né? O Supremo, ele acabou de soltar o Lula, mas também foi devido a tudo que o Supremo fez que Jair Bolsonaro hoje está preso e, na verdade, né, na fala dessa juíza, dá para perceber que todos os tais crimes e acusações contra Jair Bolsonaro são infundadas. Todas elas são infundadas. Aí você vê uma jurista, né, uma pessoa centrada, que fala de forma técnica, mostrando que tudo aquilo que o judiciário está acusando Jair Bolsonaro cai por terra com uma simples indagação aqui sobre, por exemplo, qual o problema de subir no carro de som, qual o problema de se reunir com embaixadores. Se fosse caso mesmo de prisão, de inegibilidade, outros presidentes mais aí já fizeram tantas coisas, inclusive, né, a Lava Jato, né, que passou, era para ter colocado outros presidentes também na cadeia e não colocou. Pelo contrário, o próprio judiciário também foi que enterrou a Lava Jato. E aí, quando a gente vê agora o André Mendonça fazendo aí toda essa armação aí para achar quem é o culpado realmente e quem começou toda essa maracutaia do Banco Master, os outros ministros não estão gostando nada dessa história, inclusive a CPMI do Banco Master, que está engavetada ali na gaveta ali do Davi Alcolumbre, é uma parte de uma estratégia do próprio judiciário, do Lula, para poder, né, blindar o próprio Dias Toffoli e o próprio filho do Lula também, que está envolvido com tudo isso. Mas o relator ali da CPMI do INSS e juntamente com o presidente da CPMI também, que é o Carlos Viana, já colocaram ali, deixaram bem claro que eles vão fazer de tudo para apurar até onde que esse tal desse Vorcaro tem a ver com Lula, com ministros do Supremo, e vão puxar para saber. Talvez nem seja necessário ter CPMI do Banco Master. A própria CPMI do INSS pode revelar muita coisa para o povo brasileiro. Agora, uma coisa que eu gostei que essa juíza falou foi o seguinte, sobre as decisões que aparecem pra gente na mídia, nos telejornais, até nos canais aqui do YouTube, sobre decisões monocráticas de ministros. O Gilmar Mendes, com uma canetada, soltou alguns presos. Há muito tempo aí a gente vê isso acontecendo. O Moraes, com uma canetada, fez isso e aquilo. Não, porque o Dias Toffoli proibiu e o Flávio Dino agora barrou as emendas impositivas ali, emendas PIX do Senado Federal e do Congresso. A gente vê essas notícias, parece que foi um só ministro que tomou essa decisão, mas não. De acordo com essa ministra, o que ela está falando aqui, essa juíza, na verdade, né, do STJ, tudo que é
feito ali, tem um combinado antes, e até as votações, ela falou sobre isso aqui, vai ter uma votação importante, eles se reúnem na salinha, combinam, e ali tem até quem vai votar contra, quem vai votar a favor, e eles saem e dão um veredito. Agora, tudo isso só comprova aquilo que Jair Bolsonaro falou, e que o Nicolas Ferreira também já falou, que nós não vivemos numa democracia, nós vivemos num sistema onde o judiciário, né, quer mandar mais até do que o executivo. E alguns já falam, né, que o presidencialismo já ficou para trás há muito tempo, nós estamos no parlamentarismo, né, onde é um poder que está tomando conta somente. E tem outra coisa, pessoal, olha só, por muito menos, já era para o Lula estar preso, já era para Dilma estar presa, mas o Jair Bolsonaro está ali cumprindo uma prisão que não é devida a ele. E essa juíza deixou claro isso. Claro que, né, agora, depois que ele já está ali condenado com 27 anos de cadeia, pessoal, para sair dali, só mesmo a eleição de alguém da direita, do Flávio Bolsonaro, por exemplo, ou do Tarcísio para presidente, e ter ali aquele indulto, aquela anistia assinada no dia 1º de janeiro. Será que isso vai acontecer? Quero que você coloque aqui nos comentários se existe essa possibilidade, se você acredita mesmo nisso. Por quê? Alguns estão falando que mesmo a popularidade do Lula desabando e Flávio Bolsonaro subindo nas pesquisas, que o judiciário ali pode vir a fazer algo, até mesmo o TSE, para poder tentar barrar o Flávio Bolsonaro de participar das eleições. Só que aí é um tiro no pé. Por quê? Porque vai ter o Tarcísio, né? O Tarcísio vem com tudo como plano B e pode também disputar as eleições para presidente. Existe ainda essa possibilidade. Inclusive, existem alguns analistas políticos que defendem que o Tarcísio seria uma melhor opção porque ele já exerce um cargo executivo e o Flávio Bolsonaro não o exerce. Agora tem, por outro lado, também uma briga e uma rincha acontecendo entre o Eduardo Bolsonaro, entre Michele, entre Nicolas Ferreira, uma briga de vaidades, né? Na verdade, um puxando a sardinha para um lado, outro puxando para o outro, porque na verdade, o Eduardo Bolsonaro está questionando o Nicolas e a Michele por que eles não declaram publicamente o apoio a Flávio Bolsonaro. Mas ninguém tem que declarar nada, pessoal. Na verdade, o que importa é o seguinte, é lá em outubro fazer a maioria de senadores de direita e eleger um presidente de direita e aposentar o Lula para sempre. É só isso que importa. O mais não importa. Nós vamos ficando por aqui. Se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo e você também pode se tornar membro desse canal. Se tornando membro com um valor bem pequenininho por mês aí, mas é muito pequeno, é um cafezinho. Você nos ajuda a continuar trazendo essas matérias aqui e ainda vai ter conteúdos exclusivos aqui deste canal. Se inscreve no canal e tamo junto.